Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo projeto. Muito obrigado mesmo, porque é graças a você que vídeos projetos como esse aqui são possíveis de fazer. Tá querendo entender aonde eu quero chegar? Aguenta aí, que primeiro eu vou rodar a vinheta para depois você entender. Então, roda a vinheta aí. Muito bem, pessoas, antes de eu já abrir aqui o programa, deixa eu explicar certinho o que vai ser o vídeo de projeto de hoje. O vídeo de projeto de hoje, ele vai ser meio assim que tipo a forma para valer de um vídeo que eu mostrei há um tempinho atrás no canal em que eu tive que utilizar macros para poder criar um padrão. Mas na época eu tinha o Photoshop CS6 e eu não conseguia utilizar um recurso que tinha no Photoshop Creative Cloud. E o Photoshop Creative Cloud não dava para colocar no computador, que o computador simplesmente não rodaria. Mas graças a vocês eu consigo fazer investimentos de mais memória para o computador, o software necessário. Então é graças a você, apoiador, que eu consigo fazer esses tipos de investimento. Então agora vamos lá pro programa, né? Vamos nessa. Bom, já estou aqui com o Photoshop aberto. Deixa eu só vir aqui para o canto, para não atrapalhar vocês. E a ideia aqui vai ser a seguinte. Cadê aqui a imagem? Então tá aqui, ó. Eu tô com algumas imagens que eu já até utilizei aí com vocês. Eu vou pegar essa imagem aqui, que é esse panorama, para vocês entenderem o que eu quero fazer com essa imagem. É para banco de imagem, que sabe que agora eu tô na moda aí de jogar tudo para banco de imagem. Então essa imagem aqui, que é um giga panorama, um giga macro panorama que eu tinha feito, eu já tinha salvo ela em PNG, então ela já está aqui ó, com o fundo cortado. E o que eu vou fazer? Essa imagem está muito grande, então eu vou aqui em imagem, vou aplicar aí no tamanho da imagem um processo para diminuir ela, porque ela está aí com uma largura de 14.587 pixels, é coisa para chuchu, não preciso disso tudo. Quero aqui, sei lá, vou colocar ela com 1024. Na parte mais extensa aí, manter a resolução de 300 pixels e vamos clicar no OK. Vamos só esperar ele terminar. Pronto, vou dar um Ctrl 0 aqui, que agora ela já está numa resolução menor, mas ainda assim ela tem lá suas qualidades. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no menu editar e vou definir essa imagem como padrão, porque eu quero criar um plano de fundo, um padrão. Então vamos aqui escolher definir padrão. Vou botar um nome dela aí, ó. Vou colocar folha. Vou botar folha 01 que eu vou fazer dos outros também, das outras folhas. Beleza, eu vou fechar. Não vou salvar essas alterações, porque o padrão já está salvo. Deixa eu só mudar aqui o monitor para ficar melhor. Aonde eu quero chegar com isso? Quando você pega uma imagem no Photoshop e define ela como padrão, ela pode se tornar um padrão constante de documento. Nesse momento mesmo, vou até mudar a cena aqui, ó. Nesse momento mesmo você está vendo um padrão acontecer. A minha imagem, se eu tirar a minha imagem aqui, o que você está vendo é isso aí, ó. Isso é um padrão. Essas câmerazinhas, na verdade é só uma única câmera e é um padrão que foi repetido e aqui eu botei um efeitozinho para eles ficarem passando. No Photoshop dá para você criar os seus próprios padrões, que às vezes você pode utilizar em papéis para fazer marca d'água, botar a logo da empresa repetida várias vezes. Então agora vamos lá, porque há muito tempo atrás eu queria criar um padrão aleatório, coisa que não dava para fazer no CS6. Hoje dá. Ou seja, na época eu tive que criar uma macro utilizando um programa alternativo, mó trabalheira. Agora eu consigo fazer do jeito certinho. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no menu arquivo, escolher novo. Eu vou nem utilizar papel A4. Vou utilizar papel A4 não. Vou criar aqui um padrão. Pegar aqui já um tamanho padrão do Photoshop. Vou mudar aqui para pixels. Sei lá, eu quero criar um padrão aí que tenha 5.000 por 5.000 pixels. Botar uma resolução de 300 pixels por centímetro. E pronto. Então vai ser uma imagem de 5.000 por 5.000 com 300 ppp, que é o pixels por polegada. Vamos clicar no OK. Que aí ele vai gerar essa imagem para mim. E agora eu quero a imagem da folha. Vamos entender aqui, ó. Se eu vier no menu editar e dessa vez escolher preencher, eu posso preencher com um padrão. E esse padrão, se por exemplo, eu escolher aqui a folha, vou até desmarcar aqui o script e clicar no OK, vai acontecer uma coisa muito sem graça. Ele vai apenas repetir a folha
várias e várias vezes aqui. Muito sem graça mesmo. Não quero isso. Ou seja, isso aí era uma coisa que dava para fazer no Photoshop CS6 brincando. Mas o Photoshop Creative Cloud ele vai um pouquinho além. Então eu vou escolher aqui preencher. E em vez de preencher com um padrão personalizado aí dessa forma, que é a imagem lá que eu defini como padrão, eu vou aplicar um script. E dentre os scripts, eu tenho aqui ó, o preenchimento aleatório. É sensacional esse preenchimento aleatório. Vou escolher ele, clicar no OK e não vai aplicar direto. Ele primeiro vai querer que eu escolha um tipo de padrão. Vou até redefinir aqui. Tá certo que eu redefini, ele não vai resetar nada porque eu tinha utilizado esse padrão na última vez. Mas vamos entender cada um aqui. Primeiro, densidade. Deixa eu diminuir a densidade aqui. A densidade vai definir para você quantas vezes esse padrão vai aparecer. Então, quanto mais denso, mais vezes vai aparecer o padrão. Então, se eu criar uma densidade aqui bem baixa, ele vai criar esse tipo de densidade aqui. Só que vamos entender aqui, ó, o fator mínimo de dimensionamento. Você pode também fazer com que as folhas fiquem de forma aleatória, pequenas, grandes, minúsculas. Então você pode também definir isso como aleatoriedade. Isso é sensacional, é muito bacana isso. Então vou definir aqui. Aí tem ali ó, o fator máximo de dimensionamento. Então aqui eu posso definir qual é o tamanho máximo que eu quero as folhas. Eu quero uma folha gigantesca e eu quero uma folha muito pequena. Então ele vai criar aí um padrão a partir disso. Você pode então trabalhar com mínimo e máximo. Você que vai definir aí o quanto você quer das folhas. Então você pode ir criando um sistema aleatório a partir disso. Essa parte aqui de distanciamento máximo do demarcador, eu ainda não entendi muito bem como é que funciona. Então, vou ser sincero para vocês. Tem pouco tempo que eu estou aí com o Photoshop Creative Cloud, então ainda não entendi muito bem essa parte. Vou ficar devendo para vocês. Mas ainda bem que vocês sabem que eu sou bem sincerão aqui. O gerar padrão, eu aconselho você deixar marcado, porque aqui se você não deixar marcado, vai ficar muito sem graça. Então o girar padrão ele já define ali um giro. A aleatoriedade das cores é muito interessante isso, porque ele vai trabalhar com a matiz. Então isso aí cria uma diferenciação para eles e você também pode trabalhar com brilho. Então olha só que bacana, você consegue criar sistemas bem aleatórios assim. Fica muito legal, fica muito bacana, eu vou preencher bastante isso aqui. Então você pode definir aí padrões bem legais, sabe? Fica bacana mesmo. Vou dar um OK aqui. Que ele vai fazer aí o preenchimento pra gente. Às vezes pode calhar de ficar um buraquinho em branco ali, mas você pode preencher jogando um outro padrão por cima. Aqui como tá tipo 5.000 pixels, ele já cria pra gente aí, ó, mas olhando de perto, olha só que bacana. Para banco de imagem, às vezes a pessoa precisa disso aqui e é muito mais rápido fazer assim pelo Photoshop do que, sei lá, fazer naquele outro esquema que eu fiz há vídeos atrás. Se você não assistiu esse vídeo em que eu mostrei esse processo sem precisar utilizar o Photoshop Creative Cloud, dá muito trabalho, que você tem que utilizar realmente um outro programa que é o Voice Macro. Mas, quando você tem as ferramentas certas, te ajuda bastante. Vamos fazer uma alusão aí, vamos fazer uma alusão quando a pessoa fala dá para aprender fotografia com qualquer câmera. Sim, é inegável isso. Mas quando você tem uma câmera com os recursos certos, você consegue fazer muito mais. É natural que você tenha, muitas vezes, que se forçar mesmo a ter um pouquinho de criatividade para conseguir transpor algumas dificuldades que podem aparecer. Tipo, eu não tinha essa função lá no Photoshop CS6. Fiquei muito chateado porque eu pensei, poxa, fui ver lá o tutorial, a pessoa fez lá no Creative Cloud, eu tenho CS6, como é que eu fico? Fico triste? Não. Dei meu jeito, ou seja, me virei para poder aprender a fazer com as ferramentas que eu tinha na época em que eu utilizei o Voice Macro, que é um programa que ele literalmente mexe o mouse sozinho para você. Então eu fiz com que de forma aleatória o Photoshop pudesse fazer essas coisas aí para mim. Então muitas vezes você vai ter que realmente se virar com o que você tem. Mas quando você tiver a oportunidade de ter as ferramentas corretas, nossa, isso te facilita muito. Te facilita muito porque, olha aí, ó, trabalheira que eu tive naquele vídeo foi um vídeo que acho que foi uns 40 minutos de vídeo e hoje, em poucos cliques eu consegui fazer, agora que deu 10 minutos aqui de gravação. Ou menos, né, porque eu vou dar um corte ali na pós-produção, que teve uma hora que o microfone falhou, então vai ficar com menos de 10 minutos do vídeo. Olha só que bacana. Então se você tem a ferramenta certa, melhor ainda. Bom, pessoas, era isso.
Aliás, o vídeo projeto hoje eu também vou disponibilizar lá no canal principal, porque é um tema bacana, e vou tentar também trazer mais pessoas do canal principal para cá, pro Apoia-se, porque ó, toda segunda tem vídeo novo aqui. Então você que não é apoiador, você pode se tornar apoiador com investimento de R$10 por mês. E para você apoiador, tem mais um outro vídeo hoje que é o Tira-Teima, não esquece não, já chegou lá no seu e-mail. Fiquem na paz, que com certeza, em breve, tem muito mais. Tchau. Ai, que bonito usar as ferramentas certas. Olha só que lindo utilizar as ferramentas certas. Tá certo que eu tô achando que as folhas estão muito pequenas, mas depois eu vou dar um jeitinho lá. Ai, ter as ferramentas certas é a melhor coisa do mundo. Acabou.